Olá, aluno do curso de Licenciatura em Educação Física da Univasf. Eu sou o professor Álvaro Milém, com vocês agora para a gravação de mais uma videoaula da disciplina Didática da Educação Física 2. Estamos na primeira videoaula do segundo módulo e a gente vai falar sobre os pressupostos para uma unidade didática de capoeira na Educação Física Escolar. Então, seguindo aquele esquema, né, para essa disciplina, cada módulo a gente vai estar abordando uma unidade didática específica. O primeiro módulo foi o futebol e agora a gente vai falar sobre a capoeira. E serão duas videoaulas. Essa primeira, falando sobre os pressupostos teóricos mais gerais, né, didáticos, e a segunda com exemplos de atividade, tipos de atividades que podem ser realizadas. Nessa primeira videoaula eu apresento também a estrutura geral para a unidade didática. Então, assim, a gente vai estar abordando a capoeira, né? Todos conhecem, todos nós brasileiros conhecemos bem, né? É uma manifestação da cultura corporal brasileira, afro-brasileira, né? Faz parte da nossa cultura, né? É um patrimônio cultural brasileiro, né? A capoeira é um bem imaterial, né? Um patrimônio imaterial. E então, a gente vai estar falando da capoeira nessa perspectiva, né, de como um patrimônio cultural. Né? As relações entre os homens, né, as relações peculiares entre os homens numa sociedade geram, né, os patrimônios culturais. E foi nessas relações que a capoeira foi desenvolvida. Né? Então, uma coisa muito breve agora, só para contextualizar, né, falar um pouco da história da capoeira no Brasil, do seu surgimento, né, com os escravos afro-brasileiros, né? Aí tem uma primeira polêmica, né, sobre a capoeira, se ela surge no Brasil ou se ela foi trazida da África, né, pelos escravos, né, que foram trazidos, né, para o Brasil, colônia. Não há um consenso com relação a isso, né? Mas o que sabemos, né, é que ela tem uma influência cultural, né? Ela tem origem cultural na cultura africana. Né? Então, se ela foi, como ela é vista hoje, né, desenvolvida no Brasil ou na África, né, a gente não sabemos, né? Se perde na história. Mas o que nós sabemos é que ela tem essa influência, né? E também foi praticada e tem uma fortíssima influência, né, dos escravos negros trazidos da África para o Brasil. Então foi nesse contexto, né, vocês conhecem a história, né, uma forma de resistência, né, contra a escravidão, né, contra aquela situação muito penosa, né, que essa população vivia. Então, essa prática, né, escamoteada, né, uma luta escamoteada, né, disfarçada de dança, foi sendo desenvolvida. Ainda no século XIX, né, principalmente nas capitais, desde o início do século XIX, mas mais forte na virada do século XIX para o século XX, a gente começa a ter movimentos, né, grupos de capoeiras, né, de capoeiristas, que eram estigmatizados, eram vistos com maus olhos, né, por praticarem essas capoeiras, essa manifestação cultural, a capoeira. Isso teve mais força no Rio de Janeiro, as chamadas maltas de capoeiras, né, no Rio de Janeiro. Isso aí contribuiu para a criminalização da capoeira. Né? Em 1890, foi editado, né, um decreto que instituiu uma legislação, né, que criminalizava a capoeira, né, explicitamente, né, nominava a prática da capoeira como uma contravenção penal. Né, e as pessoas poderiam ser presas se fossem vistas, né, se fossem flagradas jogando capoeira.
Essa criminalização durou muito tempo. A capoeira só foi descriminalizada no Brasil quase 50 anos depois, né? Foram quase 50 anos de criminalização da capoeira, né? Que as maltas de capoeira, os simples atos de se jogar capoeira era considerado um crime e as pessoas poderiam ser presas por isso, né? Então, somente no final da década de 1930, né, sob forte influência do mestre Bimba, né, emérito capoeirista baiano, soteropolitano, que, como o Bimba levou a capoeira, né, para a academia, né, para um local fechado, tirou, em alguma medida, né, tirou a capoeira da rua, ele deu uma espécie de pedagogização, né, para essa manifestação cultural, e a capoeira começou a ser vista com outros olhos, né? Então, assim, os grandes estilos de capoeira no Brasil, né, a nossa capoeira, são o Angola, né, que é um estilo mais tradicional, né, aquela capoeira mais lenta, jogada mais no chão, e a capoeira desenvolvida pelo mestre Bimba, conhecida capoeira regional. Então, é só uma abordagem geral, né, sobre a capoeira, e aí a gente vai entrar, né, em como pensar a capoeira na escola. E aí resgato, né, eu falei em Fundamentos da Educação 2, né, a gente trabalhou com umas teorias de currículo, né, e viu, né, como um conteúdo, né, a presença ou a ausência de um conteúdo no currículo da escola, né, por exemplo, no currículo da educação física, não é uma coisa por acaso, né? É uma luta, né? Uma luta de poder, né? É um espaço de luta, a presença ou a ausência de determinado conteúdo. Então, a capoeira, né, estar presente na escola, né, é um ato político, né, um ato de empoderamento, né, dessa manifestação cultural que representa, né, uma parcela da população que tem toda a sua história, né, como eu brevemente enunciei no slide passado, de resistência, né, da população que foi escravizada e através seus convívios, né, sociais criaram, né, essa forma de resistência, de luta, né, literal, uma luta literal, né, escamoteada, né, disfarçada numa dança. Então, toda a história desse conteúdo, toda a bagagem, o que significa esse conteúdo estar presente na escola, não é um acaso, né? Então, a educação física, né, em geral, tem trabalhado com seus conteúdos, principalmente o esporte, né? E você veja que esses conteúdos são de origem provenientes da Europa, né? O esporte é uma manifestação cultural também, da cultura corporal também, mas proveniente da Europa, né? O esporte foi criado, o esporte moderno, né? O futebol e seus derivados foram criados na Inglaterra, né? No final do século XIX, né? Em 1880. E esses conteúdos que tradicionalmente a educação física aborda na escola, principalmente o esporte, acabam por reforçar valores, né, que fomentam individualismo, né, competição exacerbada, a ênfase, né, na competição esportiva, sempre comparando, né, comparações objetivas, que gera também possíveis especializações precoces em determinada modalidade, a ênfase forte, né, em uma modalidade específica, principalmente o futebol, né, que foi o tema que será o tema da próxima videoaula. Então, quando a gente coloca a capoeira, né, e a forma com que a gente vai propor o ensino da capoeira na escola, mostra que a escola, né, pode trabalhar com outros valores, pode incluir outros valores nos estudantes, né, como a solidariedade, a cooperação, o respeito, a autonomia, criatividade, o pensamento crítico, etc. Então, assim, o que está por trás do ensino desse conteúdo e da forma com que ele vai ser ensinado, né, são esses valores, né? Então, são esses valores que a gente quer que os alunos desenvolvam, né, através da aula de educação física com o conteúdo capoeira. Então, a unidade didática, né,
para capoeira na escola, essa que está, né, mais uma vez eu estou trabalhando com o livro organizado pelo professor Kunz, tá disponível a leitura, né, vocês precisam ler, né, a unidade didática inteira, aqui é só uma explicação para que vocês entendam. É uma unidade didática voltada para os anos finais do ensino fundamental, né? Ele chama lá de quarto ciclo, né? Mas o que na época que ele escreveu o livro era o sétima e oitava série do ensino fundamental, que não existe mais, agora é o oitavo e nono ano do ensino fundamental, o término do ensino fundamental. E a proposta da unidade didática é para que dure um semestre letivo, metade do ano ensinando capoeira, né? Para uma desses dois segmentos do ensino fundamental. E os conteúdos, né, que fazem parte dessa unidade didática, né, a gente vai apresentar 2 deles na próxima videoaula, né, vou escolher aqui, são os seguintes: a ginga, os golpes, os cânticos, a instrumentação, a roda de capoeira e, por fim, um festival pedagógico de encerramento. A forma de ensinar esses conteúdos, eu até pensei em incluir aqui nessa videoaula, né, que é mais introdutória, mais teórica, explicar os aspectos didáticos, eu pensei em incluir novamente aquela estrutura didática do Kunz. Mas aí é só vocês retomarem lá no conteúdo da didática da educação física 1, né, que está gravado lá. Né? Então, essa é uma repetição, né, que são aquelas 4 fases da aula. Né? A aula está dividida numa fase que chama encenação, depois a gente vai ter a problematização, depois a ampliação, e depois a reconstrução coletiva do conhecimento. Então, são essas 4 fases. Se vocês retomarem as videoaulas da disciplina didática da educação física 1, vocês vão ver lá. E também, quando eu for apresentar a próxima videoaula, né, com os exemplos específicos dessa unidade didática, eu vou estar apresentando seguindo essa ordem, né, essa estrutura da proposta do curso para uma aula de educação física. Tá? Então, seguindo